E o aposentado Felipão volta a ser treinador de futebol depois de ser anunciado pelo Atlético Mineiro. Felipão mandou um recado para a galera. Vamos conferir? Oi, torcida do Galo. Um grande abraço. Estaremos juntos na empreitada para conseguirmos os objetivos traçados por todos nós. Nós, da parte técnica, vocês, torcida, vocês, atletas que fazem parte do nosso grupo, comissão técnica e todas aquelas pessoas envolvidas no nosso projeto. Eu fiquei muito feliz pelo convite do Galo e estarei participando ativamente neste ano e meio para que o Galo consiga seus objetivos. E a torcida do Galo vai ter em mim, vai ter em nós aquilo que ela sempre esperou da sua equipe, que é vibração, vontade e tudo mais. Tudo aquilo que vocês proporcionam, torcida do Galo, para nós, dentro de campo, nós vamos devolver a vocês jogando futebol. Tá legal? Um abraço, obrigado, torcida do Galo. Tudo de bom, estarei aí com vocês. De um Atlético para o outro, o Furacão, que perdeu o profissional Felipão, teve o seu dirigente Alexandre Matos falando pelo Atlético Paranaense. O Felipão é uma perda muito grande, gosto muito do profissional e da pessoa e todos sabem disso. Para mim, um pai. A gente não esperava, até pelo que ele estava demonstrando, que estava muito feliz. Mas o Felipe é um profissional de desafios e decidiu seguir. Respeito isso. Agora vamos com muita calma analisar o cenário, porque foi, repito, inesperado. É uma perda irreparável. Lembrando, o Paulo Turra, que treinava o Atlético Paranaense, ex-auxiliar do Felipão, também foi desligado do clube no embalo dessas mudanças no Furacão. Antero, olha a mania. Puxa, que faz... Prazer. Que prazer ser chamado de Antero, que eu tenho um carinho tão grande, uma amizade tão grande pelo Antero. Sai automático aqui. Mas eu fico feliz. Beijo pro Antero. Como você entendeu? O Felipão tinha até propostas de uma seleção árabe, ele pensou em aceitar, tal, mas ele estava... Arábia Saudita. Ele estava disposto a não voltar a ser treinador. Uhum. Mas acho que ele não consegue, né? O Felipão tem 74 anos, né? Mas ele é forte, né? E nos últimos 40 anos ele tem sido treinador. E ele não consegue se desvencilhar disso, ele não consegue deixar. A gente via o Felipão em jogos da Libertadores da América, do Atlético Paranaense, ele no banco de reservas, ele meio que irrequieto no banco, mesmo sabendo que era o Paulo Turra. Ele tinha um comportamento de treinador. Irrequieto, porque fica se ajeitando no banco, fica ali, porque ele quer participar, ele quer estar presente, ele quer funcionar. E aí entra a segunda parte. Ele é brilhante, ele é sensacional. Se o Atlético tinha uma cartada, tinha uma carta na manga, era o momento de fazer essa transição e de uma maneira muito correta, escolheu o treinador correto, na minha visão. Por quê? Porque o Felipão, com um outro tipo de elenco, com outro tipo de perspectiva, conseguiu levar o Atlético Paranaense para a decisão da Libertadores da América e por uma questão, no meu modo de entender, da expulsão de um jogador, do Pedro Henrique, muda todo o panorama da partida e o Flamengo é campeão da Libertadores, o Atlético estava no jogo. Tinha jogo. Com a expulsão do Pedro Henrique, transforma toda a partida e dificulta a ação do Atlético Paranaense naquele jogo. Merecido o título do Flamengo, o Flamengo não tem nada que ser culpado de nada, porque o Flamengo tem culpa, só a culpa do Flamengo é ser campeão, ponto. Eu estou ressaltando o trabalho do Felipão, brilhante como sempre. O Felipão vai ajeitar, primeiro, com aquele jeito dele, carinhoso, trazer os jogadores em torno dele, em torno do propósito que ele quer, ajeitar o time. O Atlético dá a ele todas as perspectivas que ele imagina de um time. O Felipão adora jogar no 4-4-2, mas gosta de os dois homens de meio campo que saiam pelo lado do campo. Ele tem todas as vertentes no time do Atlético Mineiro. Ele não deve, pelo que a gente sabe, pelo que eu sei, ele não deve permitir a saída do Alan, do volante, porque ele gosta de jogar com dois volantes, Alan e Batalha. O Flamengo está de olho. Alan e Batalha são dois volantes espetaculares, ele não pode abrir mão de jogadores dessa categoria. Então, eu acho que o Felipão vai montar um time dentro do que ele gosta, da maneira que ele gosta de ver o time dentro de campo, e o que ele falou agora há pouco para os torcedores do Atlético é a pura realidade. O time dele vai transformar tudo que o torcedor grita na arquibancada em vontade, em pegada dentro de campo, porque qualidade
Puxa vida, já pensou? Hulk e Paulinho com uma sustentação vindo de trás, com os jogadores que têm de qualidade, com o Johan que está subindo muito, com o Pedrinho que está voltando de lesão e pode ser esse jogador, esse elemento de ligação, com os volantes, com o Arana que está voltando de lesão. Olha quantos jogadores bons eu falei em poucos momentos a respeito do Atlético Mineiro. O Atlético era favorito para estar entre os melhores. Agora os melhores é que se cuidem porque o Atlético está chegando. O Atlético Mineiro é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, né? A gente está falando aí de 6 pontos de diferença para o líder Botafogo. Estou muito curioso para ver o que o Filipão conseguirá com esse elenco, que realmente é muito bom. Tem alguns bons jogadores que você não citou ainda. O Igor Gomes, às vezes... É uma brincadeira do Murtosa, mas a verdade é que ele vive isso ainda, né? Assim, acho que difícil vai ser o Filipão. A gente vê isso em outras profissões também, a pessoa se acostumar com a aposentadoria, a gente vê isso como jogadores que às vezes vão adiando e já não consegue render, não é o caso de técnico, né? Já não precisa disso, mas que também precisa ter vigor para ir a campo, para estudar novas táticas, etc. Então, o Filipão, eu fico surpreso porque ele falou que ia parar. E recentemente, né? Ele falou isso ontem. Dizendo... Então... Ele estava meio de olho em umas propostas lá do exterior. Também tinha isso. Para dinheiro, não sei o que ele não precisa, Mauro, tanto, né? Mas só desconfio, não me informação. Já te passo, claro. Birner, só pra gente não perder as aspas ali, porque essa entrevista foi dada ontem e ele mesmo diz o seguinte, sempre disse que não vou mais ser treinador no Brasil. Isso. A Arábia Saudita tá pagando muito bem, não sei, vou pensar. E aí continua, tem mais um pedacinho. Por enquanto não, vou ficar aqui. Quem sabe tendo uma oportunidade muito grande, com valores muito diferentes, que eu vá pensar. Não é no Atlético. 24 horas, essa diferença não é no Atlético. Ele estava falando de Arábia, né? Sim. Ali, né? Uma coisa gigantesca. Tem um ditado no futebol. Não durou 24 horas. Verdade no futebol não dura 24 horas. Ela muda, é muito mutante. E eu entendo perfeitamente esse tipo de situação. Não quero. E agora quero. Porque, primeiro, é da natureza. Hoje não. Hoje sim, Filipão. Aí é Clara Machado. Sem comparar... E sem, obviamente, a história da sogra no meio, o Vitor Pereira foi embora sem ter ideia de que ia trabalhar no Brasil, estava no resort, recebeu uma proposta do Flamengo e foi pro Flamengo. A ideia mudou no meio do caminho. Agora ficou tentado pela proposta. A proposta do Atlético convenceu o Filipão de que é bom ficar no Brasil. Faz parte da... A gente sempre reclama que a gente quer um futebol mais profissional, e aí, quando olha a dívida do Atlético, ali eu sei que a coisa é bem complicada, etc. A gente, não estou falando de uma empresa, mas a gente sempre fala que a gente quer profissionalismo. E a capacidade de convencimento do empregador, oferecendo a que ele considera uma pessoa, um líder acima da média, de trabalhar consigo, também é um mérito do empregador. Então, o Atlético fez alguma coisa, talvez o elenco, não sei se dinheiro, não sei qual é o projeto, não sei se tem uma coisa de longo prazo, que convenceu o Filipão, que não queria mais trabalhar no Brasil. Fala, torcedor alvinegro, sejam bem-vindos ao canal. O Atlético Mineiro que anunciou esse final de semana a chegada de Filipão para assumir o lugar de Kudê, que deixou o clube essa semana, né? Tava em busca de um treinador e conseguiu aí. Filipão que foi envolvido agora em muitas polêmicas da mídia por ter falado que não jogaria mais no Brasil depois que saísse do Atlético Paranaense. Acabou que culminou também na demissão de Turra, que era o atual técnico do Atlético Paranaense, que foi indicado por Filipão. O Filipão era o diretor técnico, então Turra só estava lá por conta dele. Com a saída de Filipão para assumir o Atlético Mineiro, Turra foi mandado embora também. E vamos ver aí se Filipão vai fazer um bom trabalho, que o Atlético Mineiro consiga desenvolver um bom campeonato aí. Tem a Libertadores pela frente também, né? Correndo atrás aí de resultado. E já deixa nos comentários aí a sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like.